Olá, empreendedor da papelaria, tudo bem? Eu sou a Mai e você está aqui no Papel Divã. E como o propósito desse canal é bater um papo sincero com vocês e real sobre o nosso mundo da papelaria, para você que está querendo entrar nesse mundo, para você que já está nesse mundo, vamos lá para um papo bem especial, bem puxado, para falar a verdade, porque isso é uma autoavaliação, né? Vamos falar aqui dos erros que eu cometi em 2025 na papelaria, tá? Aqui no ateliê. Aproveitar que está entrando 2026, que a gente está no início do ano, né? Estamos em janeiro de 2026, e eu parei para fazer uma análise de como foi meu ano, né? Foi um ano bem puxado, eu acredito que 2025 tenha sido puxado para muita gente, mas foi um ano de muito aprendizado, né? E eu quero trazer esse aprendizado aqui para vocês também, tá bom? Então, vamos começar, vamos direto ao ponto. Então, vamos lá para o erro número 1 que eu cometi em 2025 aqui no meu ateliê. O pior erro, eu já vou começar pelo pior, tá? Foram os atrasos. Sim, 2025 eu entreguei os meus pedidos atrasados e isso não é legal. Isso eu não me orgulho, mas aconteceu, tá? Não foi por que eu quis, não, mas ela quis, não. Foram vários fatores que fizeram me atrasar, né? A gente vai falar de alguns deles aqui, mas foi um ano que eu tive muito atraso, né? No mês de junho de 2025 eu mudei de casa, então isso contribuiu muito para ter atraso também, porque eu acabei ficando uns dias, umas semanas antes da mudança, sem poder trabalhar, porque eu tive que desmontar o ateliê e tudo. Fiz a mudança, não trabalhei nesse período da mudança e depois ainda passei mais um tempo para organizar, né? E como foi uma mudança assim que eu não estava esperando, ela foi uma mudança mais de última hora, acabou ficando. Eu tinha muito pedido que eu tinha feito, que eu tinha recebido, né? Já estava trabalhando para começar a fazer eles e tive que fazer essa pausa para a mudança. Então isso aí me atrapalhou muito. E aí foi virando uma bola de neve e eu não consegui colocar isso no lugar. E acabou que chegou em dezembro, eu cheguei toda atrasada. Então foi um erro assim. Por mais que tenha sido o ano que eu mais faturei, inclusive eu saí do MEI nesse ano de 2025. Né, tem um vídeo específico, eu vou deixar o link lá no final do vídeo para vocês acompanharem. Mas foi um ano que eu tive muito atraso, né? E com isso eu acredito que eu tenha perdido algum cliente, né? E não ficou bom pra minha imagem como ateliê. Mas isso a gente vai corrigir agora em 2026. Esses atrasos que eu tive, eles me custaram dinheiro, tá? Muitos. Eu vi um aumento nessa tendência de perder o dinheiro ali no segundo semestre. Porque eu moro num distrito, né? Para você que mora em cidade grande e não sabe o que é um distrito, o distrito é uma cidadezinha de uma cidade do interior, por exemplo. Eu moro numa cidade do interior de Minas Gerais, só que além dessa cidade ainda moro no distrito, que seria um bairro mais afastado dessa cidade, né? Então, todo aqui a parte de esporte, de correios, de banco, essas coisas ficam na cidade e eu moro no distrito, que é uma cidade pequititinha, que é dessa cidade grande, né? Um bairro afastado de uma cidade do interior, no caso. E a maioria dos meus clientes são da cidade, né? Posso colocar que 98% dos meus clientes são da cidade, não são aqui do distrito. Então, quando eu atrasava os meus pedidos, eu tinha que pagar uma pessoa para sair daqui do distrito e levar essa mercadoria até a cidade. E como assim, eram muitas coisas que eu tinha que mandar, né? Não mandava um, às vezes, hoje eu preciso entregar de 2 pessoas. E hoje era o dia de entregar. E eu estou fazendo hoje, estou terminando hoje. Não consegui mandar com ninguém, não consegui me planejar para mandar para a cidade. Então eu tinha que pagar R$ 50 pro aplicativo, o aplicativo pegar aqui em casa, levar lá para a cidade. Para às vezes eu ainda ter que pedir pro motoboy lá da cidade que me atende, pegar os itens lá onde eu deixei e fazer a distribuição, tá? E quando eu falo dos atrasos, não é assim que eu tenha atrasado vários dias, é que no dia que era para eu estar entregando, eu estava começando a fazer. Né? E para quem trabalha com papelaria, com itens personalizados, sabe que não é assim, que a gente aperta um botão e aparece, né? O pedido pronto, você tem que fazer. Então, muitos pedidos eu comecei a fazer no dia de entregar, né? Então, eu acabei atrasando, ao invés de entregar, ou entregava no dia, mas muito tarde, no dia combinado, ou eu entreguei esse pedido no outro dia, né? Ou 2 dias depois, como dia 15, entreguei dia 17, tá? Então, é esse tipo de atraso. E eu
gastei muito dinheiro com isso, né? E é um dinheiro que eu gastei muito e que eu sei que a culpa é minha, porque se eu não tivesse atrasado, eu teria conseguido programar esse envio de uma forma que eu não tivesse que gastar esse valor, né? Ou muitas vezes, quando eu não tinha o dinheiro para poder pedir para o carro buscar, eu tinha que pegar o meu carro, descer, então eu perdi ali mais uma hora, mais ou menos, queria tempo de transporte, do trajeto até a cidade, para fazer toda essa distribuição dos produtos, voltar para casa para produzir, né? Então, foi bem custoso esses atrasos. O terceiro erro que eu cometi em 2025 aqui no ateliê foi o de pegar pedidos que eu não sabia fazer. Isso pra mim, até o ano passado, ele não era um erro. Não considerava um erro, não, porque eu sou muito proativa. E então, se a pessoa fala assim, Mayara, você sabe fazer isso? Às vezes eu nunca fiz na vida, mas eu falo que faço orçamento, faço pedido e realizo o trabalho. Mas o que aconteceu agora em 2025? Eu peguei pedidos que eu não sabia o quanto que ele ia demorar. Então, por nunca ter feito aquele pedido, nunca ter feito um protótipo aqui para ver como que sairia, eu acabei gastando muito tempo, gastei muito material também, porque conforme eu ia dando errado, né? O que eu planejei, eu vi um pedido, um projeto de uma forma, na hora de fazer, eu precisava de outro tipo de material, de outro tipo de equipamento, de um tempo muito mais elevado do que eu tinha contabilizado. Então eu tive prejuízo aí. Inclusive eu tive um pedido grande que eu tive que cancelar, que foi muito triste pra mim. Foi uma semana assim que eu fiquei muito chateada. Eu chorei muito mesmo, porque acabou mexendo muito com o meu psicológico e com o que eu tinha planejado aqui também, né? Eu precisei devolver o dinheiro, o pedido, porque foi um pedido que eu estava acostumada a fazer de um jeito e o cliente pediu algumas alterações. Eu falei que era possível fazer com o equipamento novo que eu tinha, né, com a impressora laser. Achei que seria possível fazer na impressora laser. Quando eu pus para a impressora laser fazer, ela não aguentou a demanda. Então ela fez um só, eram 25 planners. E esses planners tinham umas divisórias coloridas que eram com cor chapada. E cada planner tinha, se eu não me engano, 16 divisórias. Então era 25 vezes 16, né? E no primeiro que eu fiz, na metade do primeiro, a impressora não aguentou. Porque como era um cor chapada, demandou muito da impressora, acabou o toner. E um toner dela é muito caro. Aí eu acabei comprando o toner, pra vocês terem uma noção, o toner original dela, uma cor, é R$ 800. Aí eu acabei comprando o paralelo no Mercado Livre, que era 180. Coloquei nela e ela não tá funcionando direito mais. Impressora nova, então eu vou ter que comprar o toner original para repor. Mas acabou que eu não consegui entregar esse pedido. Quando estava dando errado, tentei falar com a pessoa. A gente acabou não entrando num acordo sobre o que faria com o pedido e a gente cancelou, né? Era um cliente muito bom que eu tinha. E eu acabei perdendo esse cliente, né? E eu acredito que tenha sido culpa minha mesmo, de não ter testado antes, de ter pego coisa assim que eu achava que era uma coisa e era outra. E aí uma coisa vai puxando a outra, porque esse problema aconteceu, eu já estava no meu prazo final de entrega também, então eu comecei a fazer no prazo final. Se isso tivesse acontecido antes de chegar ao prazo final, eu teria tido um tempo maior para poder resolver os perrengues, né? Podia ter solicitado outra pessoa, pedido para imprimir fora, alguma coisa, daria pra resolver, né? Mas como eu já não tava sem limite de tempo, o pedido foi cancelado, né? Foi um pedido que seria bem rentável para mim. E aí entra também no outro defeito aqui outro erro que aconteceu aqui comigo no ateliê em 2025 foi de não calcular direito o meu prazo de produção. Então eu vim reparando que em 2025 todos os pedidos que eu achava que eu faria, por exemplo, dá um exemplo assim, nossa, não, esse pedido é tranquilo, isso aqui eu faço com 1 hora. Eu gastava um dia inteiro, 2 dias para poder concluir. Enquanto pedidos que eu achava que eu ia demorar 3 horas para fazer, eu fazia em 1 hora e tava liberada, né? Então, calculei muito mal o meu prazo, principalmente desses pedidos que eu não conhecia, né? Então não foi bacana não essa questão. O outro erro que eu tive aqui foi de não ter ajuda, de não buscar ajuda, de não contratar ninguém, mesmo que esporádico, mesmo que é meio período, né? Eu achei que eu era autossuficiente para as demandas do ateliê, que são
muitas demandas, e eu acabei passando muito aperto mesmo, contando com um auxílio interno, e por vezes as pessoas não estavam disponíveis aqui, né, na residência, para poder ajudar. As pessoas de fora que eu achava que poderiam me ajudar, elas não estavam disponíveis ali naquele momento, e eu passei aperto, muito aperto, né? E como já vinha, todos os pedidos aí já vinham aí nessa questão desses atrasos, essa produção no limite, eu tive muito perrengue. Então, não ter ajuda, não pedir ajuda, não contratar uma ajuda foi um dos erros desse meu 2025. E não ter o foco, né? Eu falei que os atrasos tinham sido o erro principal de 2025, mas o não ter um foco, ele foi também um dos maiores erros, mas ele não foi só de 2025, ele foi um dos maiores erros do meu ateliê até o final do ano agora de 2025, né? E o que é esse foco? Não é, eu vou pegar para fazer e tô distraída no celular. Não é isso não. Tá? Eu sou focada nesse sentido. É não ter um foco do que eu vou fazer, do que eu vou oferecer, de que ramo eu vou seguir, né? Eu pretendo fazer um vídeo só disso, falando sobre o foco do ateliê, sobre você definir o que você quer fazer, para quem que você quer fazer, como que você quer fazer, né? Então, durante esses quase 4 anos de ateliê, eu fui fazendo de tudo. Então, eu atendi empresas, eu atendi as mamães, eu atendi as noivas, eu atendi os salões, eu fiz mimo, eu fiz volta às aulas, eu fiz batizado, camiseta, copo personalizado, tudo, tá? E o que isso me trouxe? Muita dívida, né? Que inclusive estou terminando de pagar agora os equipamentos que eu comprei, então eu comprei muito equipamento. Talvez eu nem precisasse de tanto equipamento, né? Porque quando você faz de tudo, aí ó, tive que ter uma máquina para o copo, uma máquina para camiseta, uma máquina para boné, uma máquina para bottom. E quantidade de material que você acaba comprando assim, é absurda. E é material que você usa para um pedido e depois você não usa para outro. E aí o material fica ali, né? Foi uma questão assim que pegou muito. E hoje, né, agora em 2026, eu tenho meu foco agora é papelaria afetiva, que eu trabalho com maternidade e com casamento, e com presentes afetivos. Então eu consigo direcionar a propaganda, direcionar a minha energia, né, os meus gastos, os meus custos para compra de material, para divulgação, tudo, né, eu consigo ter um foco, mas 2025 foi um ano que eu não tive, então foi algo que me fez também perder muito dinheiro e me atrapalhou muito a questão de divulgação, né, de me organizar. Foi um ano que eu não descansei, foi bem corrido e eu acredito que esse tenha sido um dos principais fatores. E por último, para esse vídeo não ficar tão grande, a gente já tá com 15 minutos, 20 minutos, eu não divulguei o meu trabalho direito, né? Então, voltando lá, por mais que tenha sido o ano que eu mais faturei, foi o ano que eu menos divulguei serviço. Eu tenho os que eu lembrei de tirar foto, eu não postei, então minha galeria tá cheia de produtos que não foram divulgados, que não foram pro Instagram, não foram pro feed, não foram pro stories. Eu não mostrei o meu trabalho. E muitas vezes eu não divulguei porque eu tava atrasada com muita coisa. Então, quando você vai no Instagram e você posta alguma coisa, as pessoas que não tem nada a ver com aquilo que você postou, elas vêm atrás. E às vezes eu postava que eu tava entregando uma caderneta, aí uma pessoa pediu um copo, eu vinha, meu copo tá pronto. Então eu evitava essa exposição para que as pessoas não viessem me cobrar de coisas que estavam ali pendentes. Bom, esses aqui foram os meus principais erros de 2025 no ateliê. Eu gostaria de saber de você que está aí assistindo, que chegou até aqui. Primeiro, muito obrigada por ter chegado até aqui. E eu gostaria de saber quais foram os seus erros de 2026. Você já fez essa autoanálise aí? Essa análise do seu trabalho, de como foi sua vida em 2025? Deixa aqui pra mim, tá bom? Que eu vou gostar muito de saber e de te responder também. Bom, muito obrigada. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo.